Então, boa noite, meus irmãos, boa noite, esse grupo maravilhoso do Servir, né? Eu andei um pouquinho sumido, meu nome é Antônio Segreto, e voltamos agora nos nossos estudos das quartas-feiras à noite, né? E que vocês tenham toda uma boa noite, que possamos, assim, inspirados por nosso Mestre querido Jesus, trazermos, né? E aprendermos, tirarmos lições aí valiosas desses ensinamentos que esses irmãos amados, né, que Jesus, principalmente esses irmãos amados, tem trazido para todos nós. Seguimos os passos que víamos, dos livros que víamos trazendo para vocês, né, e hoje seguimos com os livros, né, do nosso irmão querido Humberto Campos, com psicografias do nosso querido Chico Xavier, que traz assim, histórias muito interessantes, algumas delas ou muitas delas das vivências de Jesus com os apóstolos, que traz assim ensinamentos muito valiosos para todos nós. E na história de hoje nós vamos conversando sobre, né? Nós vamos conversar sobre o bendito Aguilhão. Essa história está no livro Contos e Apóstolos e Apólogos, Contos e Apólogos, no capítulo 6, do irmão X, que é Humberto de Campos, psicografado, como já disse, por nosso querido Chico Xavier. Então, esse bendito Aguilhão, ele fala da importância para todos nós na vida, apesar de não entendermos muitas das vezes quando ela vem da dor, né? Da dor, do sofrimento, através das enfermidades, das doenças e outros tantos mecanismos que a vida vai nos trazendo, tentando nos mostrar, nos reeducar, vamos dizer assim, nos reposicionar diante dela, diante da nossa vida, diante de Deus, diante de nós próprios, né? Que a dor é um mecanismo de reajuste, de reeducação. É ela que, como se fosse um catalisador, né? Ela nos incita a agir, a modificar caminhos, a fazer mudanças, fazer transformações, para que possamos voltar, muitas das vezes, ou todas as vezes, para o caminho correto, o caminho que é o caminho do bem. Então, nesse conto, o nosso querido Humberto de Campos vai citar para todos nós uma passagem de Jesus com seus apóstolos. Mas é muito importante a gente entender, né, esse contexto, né, da dor, né, que muitas das vezes passamos por elas, mas não temos a compreensão necessária e aí muitas das vezes perdemos a oportunidade. Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, né, no capítulo 12, versículo 7, vai falar, né, que ele tinha, né, que foi dado a ele um espinho na carne. Ou seja, já Paulo, nessa época que já tinha feito, né, a sua transformação, ele que consolava, que iluminava consciências, que curava muitas das vezes, né, ele também carregava uma forte dor íntima, um aguilhão, né, que o acompanhava durante a jornada. E por que Deus ia permitir que um espírito tão delicado trouxesse essa dor, né? Então, a dor ainda vai mostrar para a gente o quão egoísta, o quão orgulhoso, o quão vaidoso ainda nós, vamos dizer assim, estamos, né? E o quão distante, às vezes, da lei de Deus, do caminho divino, nós estamos afastados. E ela vem, assim, como nos trazer, através das enfermidades, algumas limitações que aparecem para nós, das provas, das expiações, né, como nós falamos, nós vamos descobrir, né, com o tempo, que a dor, na verdade, mostra para todos nós um afastamento de Deus. Né? Nós que temos Deus dentro de nós, a lei está escrita nas nossas consciências, Deus também está em nós, porque nós estamos inseridos no fluido cósmico universal, no seio de Deus,
mas nós não nos conectamos com Ele. E essa desconexão com Deus faz com que nós afastemos dos caminhos corretos, do caminho do bem, e aí a dor é um aviso para nós que tem algo errado, alguma coisa errada. E muitos de nós achamos que a dor é uma injustiça, mas ela, na verdade, ela é um ato da misericórdia divina para que nós possamos encontrar, né, como nós queremos, a paz, a verdadeira paz, a felicidade que nós encontramos. Porque todas as vezes que a gente foge desse caminho da paz, da felicidade, que a gente foge do caminho do amor, que a gente desvia dele, algo vem então de novo nos avisar, né? Olha, toma cuidado, presta atenção nisso. E aí a dor é esse aguilhão, né? Ela é esse agulhão que vai fazer com que a nossa vida se sustente no amor que recebemos, no amor que oferecemos, no amor que une as pessoas e o amor que nos aproxima do nosso Pai de amor. Então, aquilo que nós chamamos de aguilhão, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, é a bênção de Deus, né? São bênçãos divinas, né? Para nos mostrar, para nos transformar, para nos modificar. A dificuldade, por exemplo, que nos humilha, ela pode ser a mesma que pode nos engrandecer espiritualmente. A enfermidade que nos limita, ela pode ser a mesma que nos desperta para os valores eternos. A prova que nos faz chorar pode ser a mesma que nos ensina a amar. Então, é sobre esse aparente paradoxo, né, da vida espiritual que o irmão X vem nos convidar nessa noite, né, a essa reflexão, porque certos espinhos da existência podem ser, na verdade, instrumentos da providência divina em favor da nossa própria libertação. Então, a dor é isso. É isso que o nosso querido irmão X vai trazer nessa bela história que Jesus, né, da vivência de Jesus com seus apóstolos. Então, no livro Contos de Apolo, capítulo 6, irmão X vai falar assim: atendendo às certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava a solícita. Destina-se a Boa Nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Então, a Boa Nova vinha para que a fraternidade, para que nós nos tornássemos verdadeiramente irmãos. Então, as lições de Jesus, naquele momento da história, vinham para nos unir como irmãos, né? Para nos unir como irmãos, e não para nos afastar. Nosso Pai, Jesus falava, espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Então, o que Deus quer é que nós nos unamos e que a maldade seja extirpada da terra. Não é justo, Jesus falava, se combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos simples usufrutuários. Então, às vezes, a gente luta, briga um com o outro, discute, criamos guerras para tomar posses dos elementos materiais, de coisas materiais, que, na verdade, nós somos apenas usufrutuários, são apenas empréstimos divinos para que nós nos desenvolvamos intelectualmente e moralmente. Operemos assim, Jesus fala, contra a inveja, que ateia o incêndio da cobiça, né? Contra a vaidade, que improvisa a loucura, e contra o egoísmo, que isola as almas entre si. Então, ele está trazendo para nós os pontos que causam toda essa divisão, esse sectarismo, que causam essas maldades que nós vemos hoje em dia no nosso mundo. A inveja, que incendeia a cobiça, né? A vaidade, que improvisa a loucura, e o egoísmo, que isola, que separa as almas. Naturalmente, Jesus falou, a grande transformação não surgirá de inesperado. Ou seja, não é uma coisa que vai a gente estalar o dedo e elas vão acontecer. Porque
porque isso é um processo de transformação. Então, ele fala assim, santifiquemos o verbo que antecipa a realização. Né? Então, vamos trazer das palavras coisas boas, né? Coisas que edifiquem, que construam, né? Para que possamos, na verdade, ajudar na construção de um mundo melhor. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. Então, ele está falando do apoio do mundo espiritual, né? Quando nós temos o pensamento, né, no bem, o pensamento no lugar correto, né? E na prece, né, nós somos auxiliados, ajudados. A paciência no ensino garantirá o êxito da sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino. E a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Então, ele veio trazer assim os pontos fundamentais, os pilares, para que a gente criasse, né, através da Boa Nova, esse mundo melhor, esse mundo fraterno, esse mundo solidário, esse mundo que edifica, que constrói, né, pelo verbo santificado, pelo pensamento e a prece, né, pelo pensamento bem conduzido e a prece, pela paciência no ensino para construir um mundo melhor através da educação, pela esperança fiel baseada, fundamentada na fé raciocinada, né, que vai garantir a sementeira, né, que vai alcançar o reino divino, e a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, vai estabelecer esse império que ele fala da bondade sobre o mundo inteiro. Aí ele diz assim, há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência da Terra fosse uma corrente de águas viciadas. Então, as sombras, as moléstias, em todo o canto do nosso planeta, como se a Terra fosse uma corrente de águas viciadas. Ele fala assim, mas é imperioso reconhecer que se nós regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. A regeneração da fonte é a regeneração de nós próprios, porque é um homem viciado, é um homem ainda que busca os prazeres materiais, ainda que estabelece ou que age fundamentado no espiritismo, no materialismo. É esse homem velho, como disse nosso irmão Paulo de Tarso, que precisa ser transformado nesse homem novo, esse homem de bem, né? Como nossos espíritos queridos nos dizem. Então, restaurado, ele diz assim, o espírito em suas linhas de pureza, então, construímos, na verdade, edificando-nos por dentro como espíritos, né? Purificando o espírito, né? Nós vamos sublimar as manifestações. Então, as manifestações nossas, a forma com que nós nos manifestamos hoje, né, é fruto da impureza que nós trazemos lá dentro. À medida que a gente trabalha na purificação do espírito, essas manifestações vão se tornar muito melhores, logicamente. E aí, a partir desse momento em que Jesus termina essa primeira conversa com os apóstolos, deu uma pausa natural, né, espontânea, e aí Pedro, né, interferiu, perguntando, Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? Então Pedro está dizendo assim, ó, nós vamos construir a fraternidade, vamos, né, fazer um esforço danado para nos transformar, né, os nossos pensamentos em atos, né, nossos sentimentos em homens de bem, acabar com as guerras, tudo isso, mas essa transformação é muito difícil, Pedro está dizendo, com as pessoas doentes, sofrendo com as doenças, com as dores. Aí Pedro dá a ideia, e se nós curássemos todas as doenças? E se proporcionássemos um duradouro alívio quantos padecem aflições do corpo? Não acredita, Jesus, Pedro falando, que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Então, o que é que Pedro queria? Está dizendo o seguinte, que o problema hoje das impurezas que trazemos em nós, do mal que nós construímos no mundo, é fruto. Olha o que ele está dizendo, né? Que as doenças atrapalham o processo de transformação do homem, ainda impuro para puro, do homem mau para o homem de bem. É a doença,
as enfermidades, as dores, o sofrimento, é que embarreira, que é a grande barreira. E aí ele não fica sozinho, porque Felipe se ajuntou, muito tímido, né, dessa grande realidade. Não é fácil concentrar, Felipe fala, ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. Ou seja, como é que eu vou pensar no amor, né, no amor infinito de Deus, em fazer bem para as pessoas, se eu ainda sofro tanto? É quase impossível, Felipe fala, meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros também se exprimiram da mesma forma, apoiando, ou seja, havia um, um complô, né, vamos dizer assim, deles todos, pedindo a Jesus, né, ou falando com Jesus, que se a gente conseguisse, se ele conseguisse extirpar as dores, que, na verdade, isso facilitaria muito as pessoas a se fazerem essa necessária transformação. Então, Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo, né? E louvando a piedade, comunicou aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Então, haveria uma pregação, né? Como ele sempre fazia, e antes da pregação, todos seriam curados. E, com efeito, no outro dia, né, desde manhãzinha, o médico celeste, auxiliado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes. Antes da pregação, os doentes chegaram e Jesus impôs as mãos doentes de todos os matizes, né? Então, no curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Jesus curou a todos. Os enfermos penetravam no gabinete improvisado ao ar livre, com manifesta expressão de abatimento, e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite, né, fraterno para o banquete de verdade e de luz. Então, Pedro, à medida que eles saíam curados, Pedro os convidava, né, para a pregação que haveria depois. O mestre, então, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos de renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na Terra. Então, seria uma pregação muito interessante, muito boa, né, que traria conhecimentos importantíssimos para uma alma em transformação, para um espírito em transformação. Os alegres e beneficiados, contudo, se afastavam, céleres, rápidos, entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico. Outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Então, à medida que Pedro, né, avisou que Jesus ia fazer uma pregação, aqueles que estavam curados, né, rapidamente, muito apressadamente, disseram que tinham que voltar para casa, porque a família esperava, outros porque tinham outras ocupações, então não podiam ficar para a pregação. Com a cura do último ferimento, a margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 apóstolos. Então, finalmente, após todas as curas, aquelas mais de 100 curas que Jesus fez, só ficaram para a pregação Jesus e os apóstolos. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou um significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo. Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Pedro, estuda a experiência e aguarda a lição. E guarda a lição. Aliviemos a dor, porque a dor precisa ser aliviada, os enfermos precisam ser auxiliados. Mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem. Toda dor, toda enfermidade é criação nossa. Nós nos desviamos da lei e construímos as dores, as enfermidades no corpo físico, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. Então, a dor é a doença, a enfermidade,
criada por todos nós, né, ela é um caminho, é um modelo de educação que Deus nos dá para nos esclarecer sobre a vida mais alta, para que a gente possa voltar com nossos olhares, entender aonde nós não estamos fazendo certo e buscarmos o caminho correto, que é o caminho do bem. E sorrindo expressivamente rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Então a doença na carne, a dor, né, ela é o remédio salvador para purificar o corpo espiritual, né, para o espírito que está envenenado, para o espírito que está cheio de dor, de impureza, né, de mágoa, de ódio, de vingança, né, o espírito que é pessimista. Ou seja, essas impurezas, essas dificuldades que nós trazemos ainda na alma são Deus nos dá a dor, a enfermidade, como um mecanismo de repensar, né? Repensar. Porque enquanto nós estamos no caminho, as coisas estão dando todas certas para nós, a gente não pensa em ninguém, a gente só pensa na gente, né? Mas nessas horas da dor, da dificuldade, o espírito baixa um pouco a pressão sobre si próprio, né? Começa a ficar mais humilde, começa a pensar um pouco mais em Deus, começa a pensar um pouco mais na vida, não é isso? Então, sem esse bendito aguilhão da enfermidade corporal, falava Jesus, é quase impossível tanger, tocar, tirar o rebanho humano do lamaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Ou seja, sem o aguilhão é uma vara de 2,5 metros, né? Com um ferrinho na ponta, que era utilizada, né, para tocar o rebanho, quando o rebanho parava, né? O rebanho parava, aí tocava o rebanho, cutucando, né, o boi, né, ou seja lá o que for, o animal que for, com aquela varinha, com aquele espetinho na ponta, é um aguilhão, uma espécie de uma agulha, né, que toca e faz com que o animal ande. Então, a dor é esse aguilhão, é esse toque, né, essa agulhinha que ferreia a gente, que machuca a gente, mas essa dor, né, nos orienta para o caminho certo, como Jesus disse aqui no final, né, que tira o rebanho, né, ou o rebanho humano, que somos nós, do lodaçal da terra, né, para as culminâncias do paraíso. Ou seja, nós saímos dessas regiões complicadas, trevosas, difíceis, de sombras, para regiões mais aclaradas, né, para regiões de luz, né, onde o espírito imortal vai vivenciar, junto com outros irmãos queridos, vamos dizer assim, a fraternidade, a paz na terra, a felicidade que ele tanto busca. Então, essa é a reflexão que nós precisamos fazer, né? Ou seja, termos calma nos momentos das dores, porque a dor é um mecanismo, né? Entendendo que a dor é um mecanismo da lei de Deus para que nós possamos enveredar por caminho novo. Ou seja, ela está avisando para a gente, a dor está avisando para a gente, a enfermidade está avisando para a gente que nós fizemos alguma coisa que não está dentro da lei de Deus, que não é o bem para o próximo, que não é o bem comum. Nada, nós estamos fazendo alguma coisa que não é para o bem comum. E esse movimento acaba, né, por energias que nós trazemos em nós, porque calcadas ou fundamentadas num sentimento menos nobre, acaba desregulando muitas das vezes a imunidade, enfraquecendo a nossa imunidade. E aí as doenças aparecem. As doenças vêm, né, dessa baixa imunidade ou naquilo que nós fizemos o mal aos nossos irmãos. Porque o nosso perispírito marca tudo que nós fazemos, grava tudo que nós fazemos, né? E as regiões onde estamos doentes, onde trazemos a doença da alma, né, são as regiões em que nós certamente levamos alguma dor, alguma coisa que machucou alguém ou as pessoas que estavam ao nosso redor. O contrário também é verdadeiro, porque à medida que nós vamos enveredando pelo caminho do bem, com sentimentos melhores, o nosso sistema imunológico fica mais forte, né, mais robusto, né, vamos dizer assim, nós ficamos mais imunes às doenças, às dores, tudo isso. Então, a dor é um mecanismo da lei para nos direcionar para o caminho correto, para o caminho certo, né? Para que nós possamos aprender, né,
aprender a, vamos dizer assim, a seguir essa lei maior, essa lei do Pai, que nos ensina a ser bons, porque a natureza toda, olhando por ela, a natureza toda, né, os animais, as plantas, as aves, só fazem o bem o tempo inteiro. Nós somos os únicos elementos da natureza que ainda permanecemos ainda nas ações que vão de encontro, né, à lei de Deus. Fazemos mal à natureza, fazemos mal ao nosso próximo, né, brigamos dentro dos nossos lares, das nossas famílias, né, tudo às vezes em função do amor próprio, né, daquilo da cobiça, em função da corrupção. Tem uma série de problemas que nós vamos criando para capturar, vamos dizer assim, elementos materiais que são elementos que nós não trouxemos e não vamos levar. Né? Então nós vamos atrás de coisas, normalmente, e investimos tempo, investimos a nossa energia em coisas que nós não trouxemos e em coisas que nós não vamos levar daqui quando desencarnados. Então o nosso foco precisa ser na vida espiritual. E a vida espiritual ela é regida pelo amor, pelo bem. Né? Para que nós possamos ter paz nas consciências, porque a nossa consciência vem evoluindo ao longo do tempo. E a nossa consciência tranquila, ela é fruto das ações, dos pensamentos e das ações que nós vemos construindo. E esses são pensamentos e ações que batem de frente com a lei de Deus. Ou seja, são pensamentos, sentimentos, pensamentos e ações que, na verdade, trazem algo de mal para aqueles que nos cercam. Então, precisamos repensar, porque se nós queremos a verdadeira paz, nós precisamos ser fraternos, precisamos ser solidários. O universo é todo interdependente. E essa interdependência requer de cada um de nós auxílio, amparo, compreensão, para que a vida seja melhor, para que nós, ao invés de nós nos separarmos, nos desunirmos, nós nos unirmos em prol de um mundo melhor, de um mundo de paz, sem essas misérias todas que nós vemos por aí. Né? Então, que possamos compreender a dor. A grande lição de hoje é essa. A dor, de qualquer forma que ela venha, da maneira que ela venha, é sempre um mecanismo da lei de Deus. Não é um castigo, mas é um mecanismo da lei para que nós nos reeduquemos. E não esqueçamos nunca, né? Como diz Pedro, né? Como diz em Provérbios, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, mesmo que nós já tenhamos feito, né, os males quaisquer da vida que no passado e hoje estejamos sofrendo, façamos o bem, mesmo na doença. Levemos o bem da forma que for, através da oração, através de uma fala amiga, da forma que for. Mas levemos o bem aos nossos irmãos, a fim de que nós possamos, purificando o nosso espírito e ganhando essa imunologia, né? Essa força íntima, trazendo Deus efetivamente, que já está dentro de nós, mas manifestando Deus na nossa vida, nos nossos atos, né? Para que nós possamos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Então, como diz Jesus lá no início, a fraternidade é a única forma de nós construirmos um mundo melhor, calcado no amor. Né? Porque só o amor é que vai fazer com que a gente encontre, né, um mundo interno de paz e um mundo, né, de paz ao nosso redor. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus seja nos corações de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima, né, nosso próximo estudo com o nosso querido Humberto de Campos. Jesus abençoe a todos. Boa noite, então.